Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela vai iniciar, sobretudo, com um contexto das ideias renascentistas. Essas ideais renascentistas, eles vão questionar as verdades imutáveis da Igreja Católica. E a partir do momento em que os renascentistas questionavam essas verdades, eles vão criar uma base para que outros pensadores, sobretudo Martinho Lutero, João Calvino, o próprio Henrique VIII, questionem também essas verdades imutáveis da Igreja, mas no próprio campo religioso. E aí nós vamos ter algumas motivações, como por exemplo, a igreja sendo o maior poder político e econômico daquele período. Então, durante toda a Idade Média, a Igreja Católica, ela vai ser a grande instituição de poder na Europa, né? A gente tem vários e vários reinos que foram surgindo e acabando e se desfacelando, se desmembrando, se desfragmentando, enquanto a autoridade da igreja ficava cada vez mais forte. O Papa como o seu grande poder político, e esse grande poder político do Papa era uma ameaça, sobretudo na formação dos Estados nacionais. Quando o rei, a partir do momento em que ele deseja manter o território sobre a sua autoridade, ele vai acabar tendo que dividir essa autoridade com o Papa. E outra coisa que dentro desse contexto é a cobrança de impostos. Ou seja, a igreja, mesmo sendo com a sua sede em Roma, ela cobrava impostos em todos os territórios da Europa e posteriormente também em outros territórios além mar, né, que nós vamos ver nas grandes navegações que a igreja ela cobrava também, né, impostos nos seus territórios conquistados. Outra coisa importante nesse período é que os burgueses, grande parte do seu lucro era por meio do comércio, claro, mas outra forma era do empréstimo, ou seja, o empréstimo de dinheiro a juros. Esses juros, a igreja também vai ser chamada de usura. Então, essa usura era condenada pela igreja por quê? A ideia da questão do tempo, que nós vimos agora no Renascimento. O tempo, para a Igreja Católica, era pertencente a Deus. Logo, ele não poderia ser negociado. Então, consequentemente, você não poderia emprestar dinheiro a juros, pois a cobrança desse dinheiro pelo tempo que ele estava emprestado seria o quê? Seria equivocado, seria para a Igreja Católica um pecado. Então, a burguesia vai buscar formas de tentar mudar essa concepção, mudar esse ideal. Outra coisa importantíssima nesse período vai ser a questão da vida daqueles que pertenciam ao clero, os padres, monges, certo? E aí essa vida desse clero, eles não estavam mais ligados de fato aos ensinamentos de Cristo. É claro que existiam pessoas nesse período que seguiam corretamente os ensinamentos de Cristo, mas parte desse clero, eles não vão viver o sacramento, né, proposto pela própria igreja. Ou seja, existia venda inescrupulosa de relíquias sagradas, vendas, né, desenfreadas de artigos religiosos. Muitos desses padres e monges não respeitavam o celibato. E outra coisa, existia a venda de indulgências. O que seriam essas indulgências? Para o cristão, a indulgência seria o perdão pleno dos pecados. E o que a igreja estava fazendo? Para arrecadar mais dinheiro, essas indulgências estavam sendo vendidas. Ou seja, você poderia comprar o perdão do seu pecado ou até mesmo comprar o perdão do seu pecado de um ente já falecido. Um avô, um tio, um primo, ou pai, um filho. Ou seja, você poderia comprar o perdão dessas pessoas que já haviam falecido. Isso vai ser uma das grandes motivações para a revolta de Lutero que nós vamos ver posteriormente. Apesar dessas desavenças entre, né, a vida cristã e o clero, várias pessoas nesse período vão ser, de fato, né, eficientes nessa vivência de Cristo e vão negar toda essa opulência da igreja, como, por exemplo, São Francisco e Santa Clara. Apesar de eles terem vivido um período antes do Renascimento, mas eles fazem com que esse clero seja de fato sempre renovado. Ou seja, São Francisco ele vai criar a ordem franciscana, devotos da obediência, da fé, da castidade. E Santa Clara, posteriormente, que vai criar a Ordem das Clarissas, também pregava isso, sobretudo o amor à Eucaristia, o amor à vivência a Jesus Cristo. Então vai ser como se fosse um reforço para a igreja em contrapartida desses atos desenfreados que parte do clero estava cometendo.
Dentro desse movimento, né, do Renascimento e anterior a ele, existiam também alguns movimentos que a igreja vai chamar de heréticos. O que são movimentos heréticos? São os movimentos condenados pela igreja. Ou seja, quando alguém questionava a igreja de alguma forma, isso seria uma heresia. Daí o nome movimentos heréticos. Dois desses movimentos são bastante importantes para a gente nesse período, como por exemplo John Wycliffe, que ele vai surgir ali no século XIV, ele vai viver entre os anos de 1330 até o ano de 1384, e ele era um teólogo que vai traduzir a Bíblia para o inglês, coisa que era proibida. A Bíblia tinha que ser em latim, certo? E ele também criticava a opulência e a corrupção do clero. E outra coisa importante, ele vai defender a apropriação das terras da igreja, sobretudo na Inglaterra, para o Estado inglês. Totalmente, né, a favor da formação desses estados nacionais, né, que vai surgir no século seguinte. Outro herético, né, muito importante desse período vai ser um carinha chamado Jan Hus. Ele vai viver entre os anos de 1369 até 1415 e ele vai traduzir a Bíblia para o tcheco. E outra coisa, ele também atacava a cobiça que a igreja tinha, sobretudo pelos bens materiais. Este foi condenado e foi queimado na fogueira pela igreja. Então, grande parte desses heréticos, o fim deles era ser condenado, né, quando eles não conseguiam fugir ou apoio, né, de algum político importante. Como que estava a Alemanha na época de Martinho Lutero? A Alemanha, ela não era um estado nacional. Tanto é que quando a gente viu na formação das monarquias nacionais, a gente não falou da Alemanha. A gente falou de Portugal, França, Espanha e Inglaterra. A Alemanha, ela só vai vir se formar como estado nacional, como nós conhecemos, a partir do século XIX, né? Então ela teve uma formação da monarquia nacional dela bem tardia. Ela era basicamente ali no século XIV, né, no começo do século XV, uma Alemanha basicamente feudal, com um clero extremamente rico, poderoso e influente. E a política nacional ela era extremamente fragmentada. Não existia essa ideia de nacionalidade alemã. Existiam diversos reinos, como o reino da Bavária, da Boêmia, da Saxônia, Brandemburgo. Né? Aqui no mapinha, nos slides que vocês podem baixar, eu coloquei um mapinha que tem mais ou menos aí os reinos, né? Os condados, os bispados dentro desse território que nós conhecemos hoje como a Alemanha. Esse poder político central que comandava esses diversos reinos era o Sacro Império Romano Germânico. Porém, ele era um império que não tinha grande influência dentro dos principados. Ou seja, os príncipes alemães, os príncipes de cada reino, eles tinham autonomia política. E, além disso, o território alemão ele era extremamente explorado economicamente pelo clero. Ou seja, como era um território muito rico, era de lá que a igreja cobrava os maiores impostos. Nesse contexto, nasce Martinho Lutero. Martinho Lutero, né, no começo da sua vida, ele vai estudar direito. Posteriormente, ele vai cursar teologia e vai manter os estudos, né, dentro da teologia e vai se tornar um monge agostiniano. Ele vai seguir os ensinamentos de Santo Agostinho. Ele fazia parte do clero regular, certo? E nós já vimos lá na aula sobre a Idade Média a existência desses dois cleros. O clero secular, que eram os padres, bispos, e o clero regular, que são os monges, as freiras. Martinho Lutero, certo? Ele vai ter essa formação teológica muito forte, né? Muito presente. Nesse contexto do Martinho Lutero, quando ele ainda estava estudando, né, a teologia, que ele já era um monge, o Papa na época era um Papa chamado Leão X e estava, né, construindo a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro que existe até hoje, né, está lá na cidade do Vaticano. Para conseguir recursos para a Basílica de São Pedro, o Leão X surge a ideia da venda das indulgências, o perdão pleno dos pecados. E aí foi uma venda descarada dessas indulgências, certo? E nesse contexto, Martinho Lutero, ele vai escrever o que nós vamos chamar de 95 teses, e ele vai pregar na porta da Catedral de Wittenberg, onde ele estava nesse período. Essas 95 teses, obviamente, chega, né, até o Papa e ele ordena, né, que seja queimada todas as publicações de Martinho Lutero
que ele se retrate perante ao clero e ameaça ele de excomunhão. Martinho Lutero, ele pega essa bula papal, que é a ordem do Papa, e queima essa bula, né? Ou seja, questionando a autoridade do Papa. Consequentemente, ele é excomungado e acaba tendo que ficar escondido durante um tempo, pois a igreja queria pegar e para matá-lo, assim como fez com Jan Hus anteriormente, assim como fez com Giordano Bruno, né, e com outros diversos personagens aí que foram, né, queimados pela Igreja Católica. Em 1521, o Sacro Imperador Romano-Germânico chamado Carlos V, né, na chamada Dieta de Worms, ele vai convocar o julgamento de Lutero, ou seja, para tentar apaziguar a relação entre a Igreja e o Sacro Império Romano-Germânico, que fazia parte, né, desse domínio das regiões que a gente chama hoje de Alemanha. Nesse julgamento, os príncipes alemães eles vão absolver Martinho Lutero. Martinho Lutero vai ficar escondido um tempo, né, sobre os cuidados de alguns príncipes alemães, e nesse período ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, pois ele acreditava que para o cristão ser salvo, ele tinha que ter acesso à palavra de Deus. Por isso que ele traduz do latim para o alemão. Nesse período, vai surgir também a Paz de Augsburgo, que vai ter um lema chamado Cujus Regio Ejus Religio, né, que significa a religião de uma região será a mesma de seu príncipe. Ou seja, para tentar diminuir os grandes conflitos que estavam ocorrendo dentro da Alemanha nesse período, onde aquele príncipe que era protestante não aceitava quem era católico e vice-versa, vai surgir essa ideia, né, que dentro da região, né, o príncipe vai ditar qual é a religião daquele período, né, daquele local. Assim como aconteceu em vários territórios absolutistas também. E aí, dentro dessa disputa de Martinho Lutero, ele vai criar basicamente 6 grandes doutrinas. Primeiro, a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, a pessoa ela só seria salva pela fé. Ou seja, ela não precisaria de outras coisas para que ela alcançasse a sua salvação. Como, por exemplo, a Igreja Católica, ela dizia que a pessoa seria salva pela fé e pelas boas obras. Essas boas obras, muitas delas estavam a partir da compra de indulgências, da adoração das relíquias sagradas, dessas coisas. Martinho Lutero, ele diz que somente pela fé. Na segunda doutrina, Martinho Lutero diz que a Bíblia é a única fonte de verdade, ou seja, não existe uma outra fonte de verdade a não ser a Bíblia. Para os católicos, eles acreditam num tripé, né, que seria o magistério dos cristãos, né, da Igreja Católica, a tradição da Igreja Católica vinda até a partir dos apóstolos e a própria Bíblia. Então, Martinho Lutero ele vai romper, né, com a Igreja nessa questão da tradição e do magistério. Outra coisa importante no Martinho Lutero, que é a ideia do sacerdócio universal. Ou seja, todo aquele que pegasse a Bíblia e lesse, ele teria a capacidade de interpretá-la e seguir os ensinamentos de Cristo. Eles não precisariam de padres para explicar isso. Outra coisa, a questão de que o Papa ele não é infalível e o culto das imagens não tem fundamento, certo? Ou seja, ele também critica esse celibato clerical, mesmo porque ele era monge, né? Então ele também vai criticar esse celibato clerical. A partir do momento que ele foi excomungado, ele deixou de ser monge. Outra coisa, a Igreja Católica acredita em 7 sacramentos. Martinho Lutero vai permanecer com 2, que é o batismo e a Eucaristia. E outra coisa importantíssima para o período é que a ideia do ofício religioso deve ser ministrado na língua local e não em latim, certo? Porque a missa, na época, ela era rezada em latim. Lutero, ele acredita que na língua oficial, né, na língua regional, deve ser feito, né, os cultos religiosos. Tranquilo? E aí, depois de Martinho Lutero, vai ter um carinha também chamado João Calvino, né? Ele viveu ali no início do século XVI e vai morrer no final, no meados do século XVI. E aí ele vai ter uma ideia um pouco mais, como podemos dizer, um pouco mais severa, um pouco mais fundamentalista. Ele vai acreditar na questão da predestinação absoluta, ou seja, o indivíduo ele já nasce salvo ou já nasce condenado. Ou seja,
Uns nascem salvos, outros condenados. O destino da salvação já está traçado. Ué, mas então como é que a pessoa saberia se ela seria salva ou não? Algumas práticas levavam ao indício de que a pessoa seria salva, como, por exemplo, ter fé, acordar e dormir cedo, gastar com moderação, a oração e o trabalho, não consumir bebidas alcoólicas, sem jogos de azar. Isso seria elementos para mostrar que aquela pessoa seria salva, né? Mas não teria como provar se ela seria salva ou não. E aí, esse estilo de vida vai legitimar o estilo de vida burguês e vai favorecer o desenvolvimento do capitalismo. Então, quando você tem essa questão do trabalho e da fé e a negação dessa estrutura hierárquica da Igreja Católica, os burgueses vão abraçar essa religião e, consequentemente, com o passar do tempo, vai desenvolver também o capitalismo. Esses calvinistas vão ter nomes diferentes em algumas partes do mundo, como, por exemplo, na Inglaterra eles vão ser chamados de puritanos, tanto é que esses puritanos eles vão até ter que fugir uma época da Inglaterra e vão formar, né, a parte da estrutura dos Estados Unidos. Na França nós temos os huguenotes e na Escócia nós temos chamados presbiterianos. Todos eles são calvinistas, certo? E além da religião calvinista, nós vamos também ter o anglicanismo. O anglicanismo é o protestantismo inglês. Henrique VIII, que era o rei, né, então absolutista da Inglaterra, ele era casado com Catarina de Aragão. E ele pede divórcio, alegando que ela não tinha dado herdeiros homens para ele. Obviamente o Papa não aceita, né? Um dos conceitos dos sacramentos da Igreja Católica é o matrimônio. E esse matrimônio ele é indissolúvel. E aí Henrique VIII acaba se separando de Catarina de Aragão e casa com Ana Bolena. E ele é excomungado. Nesse contexto, o parlamento inglês vai criar o que nós vamos chamar de ato de supremacia. Essa é a parte importante do anglicanismo. O que é o ato de supremacia? O rei inglês passa a ser o chefe supremo da igreja na Inglaterra. E, obviamente, ele vai confiscar os bens da igreja católica. Consequentemente, vai distribuir entre os apoiadores dentro do parlamento na elaboração dessa lei chamada de ato de supremacia. O anglicanismo ele vai manter a doutrina católica, certo? Mesmo porque ele não foi uma disputa meramente religiosa. Ele foi uma disputa realmente política. Ou seja, a reforma protestante na Inglaterra apresenta um teor muito maior do que o casamento e a separação de um rei. Os conflitos de autoridade, a formação do pensamento absolutista inglês, o crescimento da classe burguesa são fatores essenciais para a formação da igreja anglicana. Tanto é, né, que o próprio Henrique VIII se casou, se eu não me engano, mais umas 6 vezes, né, depois desse período. Ou seja, o anglicanismo ele não surgiu porque o Henrique VIII queria se casar de novo. Ele vai surgir porque ele era um rei absolutista e queria dominar absolutamente o seu território, consequentemente excluindo a presença da igreja dentro da Inglaterra. A igreja ela vai ter algumas contrapartidas a essas ideologias que nós vamos chamar de reforma protestante, como, por exemplo, a Companhia de Jesus e o Concílio de Trento. Então, nós vamos ter dois grandes eventos que a Igreja Católica vai criar para combater esse avanço do protestantismo. A Companhia de Jesus, nós vamos chamar de jesuítas, certo? Eles foram fundados por Santo Inácio de Loyola em 1534 e eram compostos por padres altamente instruídos, letrados, né, que falavam diversas línguas. E a ideia deles era o quê? Propagar o catolicismo. É levar o catolicismo aonde não existia. E outra forma também de manter o catolicismo onde já existia. Eles tinham uma ideia que era a pregação religiosa, o ensino prático mesmo e a própria catequese, sobretudo dos povos além-mar, ou seja, os povos da América, os povos, a população indígena. Uma das formas que eles faziam isso era a construção de colégios e missões. Aqui no Brasil nós temos o exemplo de São Paulo, né, a cidade de São Paulo, que ela foi construída a partir de um colégio jesuíta. Nós temos diversas missões espalhadas pelo território brasileiro, território americano, né, assim como todo. Inclusive existe um filme chamado A Missão, que é importantíssimo para o entendimento desse período. Esses jesuítas também eram chamados de soldados de Cristo. Um grande jesuíta hoje, né, que a gente tem
como representante é o Papa Francisco. O Papa Francisco ele é de origem jesuíta. E o que foi esse Concílio de Trento? O Concílio de Trento foi uma reunião de bispos da Igreja Católica para reafirmar a estrutura da Igreja, como, por exemplo, o fim da venda de indulgências, que passaria a se tornar crime, ou seja, se alguém vendesse indulgências, poderia ser condenado, a manutenção dos 7 sacramentos, como o batismo, a confirmação, a reconciliação, a Eucaristia, o matrimônio, ordem e a unção dos enfermos, a manutenção do culto à Virgem Maria e aos santos, sobretudo também com as relíquias católicas, com os artigos religiosos, a manutenção do tripé da doutrina da Igreja Católica, com a Bíblia, o Magistério e a tradição, a ideia da infabilidade papal, ela permanece, e uma coisa importantíssima, que vai ser a criação de regras para os seminários e regras para a clausura também. Ou seja, aquelas pessoas que faziam parte tanto do clero regular quanto do clero secular, eles vão ter regras estreitas, né, para serem cumpridas. Uma outra coisa importante que vai surgir no período é a ideia da Index Librorum Prohibitorum, ou seja, que era o índice de livros proibidos para os cristãos. Então existia diversos autores, diversos livros que os cristãos não poderiam utilizar. E uma outra coisa importante também vai ser a questão da Inquisição, o retorno dessa Inquisição cada vez mais forte, com um tribunal permanente, ou seja, um tribunal onde iria julgar as ações daquelas pessoas que não seguiam o catolicismo, que é o Tribunal do Santo Ofício ou o Tribunal da Santa Inquisição. Dentro dessa questão, a gente tem alguns filmes, alguns vídeos que faz com que a gente entenda um pouquinho esse período. A gente tem, por exemplo, o filme Lutero, que vai mostrar uma visão bem legal sobre essa estrutura. A gente tem uma série chamada The Tudors, que vai falar um pouquinho dessa concepção da criação da monarquia inglesa, né, com The Tudors, né, da família do Henrique VIII. E a gente também tem uma série chamada The Borgias, que vai contar um pouquinho da história dessa igreja um pouco corrupta, né? Um tanto corrupta, não um pouco, um tanto corrupta, certo? Então é isso. Muito obrigado. Sigam lá o canal e o blog e os slides vão estar no link na descrição. Valeu!